Povo paraense, iniciamos nossos trabalhos. Está escrito no pequeno expediente para se pronunciar o deputado Disseu Tenkaten. Bom dia, nobre presidente, deputado Chicão. Bom dia, colegas deputados, colegas deputadas, servidores do parlamento, a todos e todas que nos acompanham das galerias e através das nossas ferramentas de comunicação. Quero iniciar meu pronunciamento nesse pequeno expediente, fazendo menção a um importante evento que tive a oportunidade de participar juntamente com o deputado Irã Lima, líder de governo, com a deputada Ana Cunha e com outros servidores aqui dessa casa, que foi a 26ª Conferência da UNALI, a nossa União Nacional dos Legisladores e Legislativos do Brasil, a entidade que congrega aí todos os parlamentares do país e que discutiu temas estratégicos como as nossas prerrogativas parlamentares, como a questão das mudanças climáticas, a questão dos projetos estratégicos de produção do hidrogênio verde, e foi um momento de debates muito construtivos, além de ser um momento também de intensificarmos a união dos parlamentares em torno de causas comuns, como a PEC, que é considerada aí a PEC dos deputados estaduais, uma PEC proposta por várias assembleias legislativas e que tem por finalidade devolver capacidades legislativas que os parlamentos estaduais perderam, principalmente com o advento da Constituição Federal de 88. Dr. Jarbas Porto conhece bem essa matéria, acompanha isso ao longo dos anos. Hoje os parlamentos estaduais só podem legislar naquilo em que o Congresso Nacional é omisso. Então nós temos uma capacidade legislativa que é residual. Então, a gente acaba não podendo cumprir com excelência aquilo que é a nossa principal atribuição, que é normatizar, organizar o nosso Estado em torno de questões de trânsito, de meio ambiente, de matérias penais. Então, é fundamental essa união parlamentar suprapartidária para que a gente volte a ter uma capacidade legislativa mais ampla. E fico feliz em novamente ter sido eleito dentro da composição da diretoria, continuo como secretário do Estado do Pará, na direção nacional da UNALI, e também tive a oportunidade de, na reunião colegiada do Parlamento Amazônico, que é a entidade que congrega os parlamentares que compõem os estados da Amazônia Legal, estou ocupando agora a vaga de terceiro secretário da mesa diretora de uma entidade importante que vai ter um papel de protagonismo no momento importante em que muito se fala de Amazônia no Brasil e no mundo, em que nós nos preparamos aqui em Belém para receber a COP30, e há um sentimento muito forte entre os parlamentares da Amazônia Legal de que tudo aquilo que envolve a Amazônia precisa ter um protagonismo de nós amazônidas. Nós não podemos deixar que lideranças políticas de outros estados, que lideranças políticas de outros países possam querer conduzir a dinâmica política, a dinâmica econômica daquilo que diz respeito à Amazônia. É importante que nós possamos exercer esse papel de protagonismo. Então, com certeza, nós vamos buscar
desempenhar com excelência esse nosso trabalho dentro do Parlamento Amazônico, que agora tem como presidente o deputado Laerte, lá de Rondônia, né? Teve ali, por muito tempo, a deputada Edna Alzier, do estado do Amapá. Então, nós queremos fazer aí um grande trabalho. Há uma previsão de que já no início do ano que vem a gente faça uma marcha de deputados e deputadas amazônicas para Brasília, levando pautas de interesse comum da nossa região. Era o que tinha a dizer, senhor presidente, devolvo a palavra. Obrigado, deputado Disseu. Nós temos ainda no pequeno expediente a deputada Maria do Carmo. Bom dia, senhor presidente. Bom dia. Vamos juntos começar a nossa semana parlamentar. Eu quero cumprimentar minhas colegas deputadas estaduais que já estão aqui. Lívia, Andréia, muito importante ver vocês aqui. Silene, minha querida Silene, e meus amigos e colegas deputados estaduais. Bom, a minha vinda aqui nesse começo de semana parlamentar, presidente, em primeiro lugar, é para repercutir que neste final de semana, lá em Santarém, o governador Helder esteve lá em duas agendas muito importantes. A primeira delas, para a inauguração do Centro de Convenções de Santarém, mas que, na verdade, é do oeste do Pará. Sem dúvida nenhuma, cada região do nosso estado tem a sua vocação. E Santarém, apesar de ter uma base econômica extremamente diversificada, uma delas, sem dúvida nenhuma, é o turismo. E esse instrumento que a região recebe, que é um grande centro de convenções, vai colocar não só Santarém, mas toda a região no cenário e na rota nacional e internacional dos grandes eventos. Os grandes seminários, os grandes debates sobre desenvolvimento econômico e social do Brasil, os grandes debates sobre comércio, indústria, sobre vários assuntos que vai levar as pessoas para lá. Agora, a partir de agora, o governo do estado vai vender nacionalmente, internacionalmente, o centro de convenções, para que nós possamos receber esses grandes eventos que as pessoas irão discutir grandes temas e, ao mesmo tempo, vão fazer turismo, conhecer o nosso turismo gastronômico e conhecer, deputada Lívia, conhecer também as grandezas do nosso ponto de vista, das nossas praias e tudo que a região e o nosso oeste do Pará tem para oferecer. Além de ter entregue para a população e para o Brasil um centro de convenções totalmente equipado e apto para receber esses grandes eventos nacionais e internacionais, o governador também entregou a PA 370, a famosa Transuruará, né, que vai fortalecer a relação na região entre os vários municípios e que vai tirar Uruará, Santarém, do isolamento do ponto de vista de se aproximar mais rápido ainda de Belém e de todo o nosso país. Quando o governador entrega, olha, amanhã já vai para Santarém para entregar outro trecho, dessa vez o nosso querido Josué Paiva, que tem uma relação política grande em Monte Alegre, estará lá com o governador recebendo o asfaltamento de uma PA. Olha, a festa que foi feita em Uruará entre o prefeito de Santarém, Nélio Aguiar, e o prefeito de Uruará, com a presença do nosso querido deputado estadual Heraldo Pimenta, foi uma festa inesquecível, porque isso significa a integração do nosso estado. Agora, deputada André, as pessoas saem de Santarém, só para finalizar, senhor presidente,
Um minuto. Muito obrigada, querido. As pessoas saem de Santarém e têm 160 quilômetros a menos para chegar em Belém. Então, é uma integração imensa naquela região do oeste do Pará. E integração via asfaltamento de rodovias significa desenvolvimento econômico, desenvolvimento social, porque esses corredores, eles não serão só para passeio, né, para as pessoas chegarem mais rápido em Alter do Chão, chegarem mais rápido em Belém, mas ela servirá para o escoamento das nossas mercadorias, para o comércio na região, para a indústria da região e para integrar um povo que se sente, ali principalmente do Chapadão chamado, que se sente isolado, porque não tinha essa estrada. Então, parabéns, governador Helder Barbalho, pela entrega dessas duas grandes obras na região oeste do Pará, que já saiu do discurso do isolamento há muito tempo, por conta das suas manifestações a favor de integrar essa região no planejamento de desenvolvimento econômico e social do nosso Estado. O nosso tão... Obrigado, deputada Maria do Carmo. Passaremos, de acordo com o nosso expediente, por horário de liderança. De acordo com o nosso regimento, né? Nosso expediente, desculpem. Está escrito no horário de liderança do Partido dos Trabalhadores, deputado Disseu Tenkaten. Deputado Disseu Tenkaten. Está aí? Deputado Disseu Tenkaten não se encontra. Eu chamo o orador seguinte, o deputado Torrinho Torres. Mudando tudo hoje aqui. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, colegas deputados, colegas deputadas. Bom dia a quem nos assiste nas galerias. Bom dia a todos os servidores dessa casa e quem nos assiste pelas redes sociais. O que está destruindo o agronegócio são extremos de ambos os lados. Eu enfatizo que são os extremismos ideológicos de ambos os lados que estão destruindo o agronegócio. Por favor, peço que curta e compartilhe esse vídeo para a nossa mensagem chegar mais longe. Senhor presidente, já não bastasse todas as crises dilacerantes que o setor que move a economia do sul e sudeste do Pará vem passando, hoje trago à tona um assunto de muita relevância e urgência. A recente tentativa de invasão da fazenda Vale dos Sonhos, no município de Xinguara, por um grupo de invasores sem terras. Este incidente e tudo o que vem acontecendo com o agro nos lembra da importância de combater ações extremistas que ameaçam a harmonia do nosso setor, independentemente de onde venham. O que nos traz um alívio, senhor presidente, e isso a grande maioria dos produtores rurais do nosso estado concorda, é que o Pará não teve nos últimos 20 anos um governador tão parceiro do agronegócio quanto o Helder. Essa tentativa de invasão em Xinguara, é um exemplo, deixou mais uma vez claro o compromisso do governo Helder com a lei, a ordem e a garantia do direito da propriedade. Ao saber da tentativa de invasão, o amigo Joel Lobato, presidente do Sindicato Rural de Xinguara, acionou o comandante-geral da PM, Dilson Júnior, e o delegado-geral Walter Rezende, que prontamente destacaram o batalhão rural da Polícia Militar de Marabá, que foi até Xinguara e deu uma resposta rápida e eficaz, retirando os invasores
com tranquilidade antes da ocupação. Vou dar outro exemplo do que é essa guerra ideológica extrema contra o agronegócio. Um exemplo que nos leva a refletir, mais uma vez, sobre a postura correta do governador Helder. Ontem, ele deu uma entrevista brilhante no Programa Nacional da TV Cultura, o Roda Viva, e foi questionado por um jornalista com foco ambiental, onde ela perguntou, acredite, algo desse tipo: quando é que o governador Helder ia acabar com o agronegócio do Pará? A sabedoria do governador Helder, diante de uma pergunta intencionalmente provocativa, foi realmente notável. É claro, com grande habilidade, ele ressaltou a importância da segurança alimentar e do equilíbrio entre produção e preservação. Um exemplo da liderança firme que precisamos e promovendo o diálogo e afastando os extremismos que tanto prejudicam o nosso desenvolvimento. A nossa história, senhoras e senhores, é rica em exemplos de como a colaboração entre diferentes visões contribui para o crescimento do Pará e do Brasil. No entanto, essa guerra ideológica e essa polarização alimentada pelos extremismos de ambos os lados impede o diálogo construtivo. E quem paga o pato severamente é o nosso agronegócio. Feito por gente que produz alimentos com dedicação e que não quer briga. É essencial reconhecer que os extremismos, seja de esquerda ou de direita, são intoleráveis. Mais um exemplo que eu posso falar aqui: Nizam Guanais é um dos publicitários mais importantes do Brasil. Um homem de centro-esquerda equilibrado. Semana passada ele fez uma dura crítica Mais um minuto para Vossa Excelência. Na sua página do Instagram, sobre essa questão ideológica extremista que saiu na prova do Enem, desmoralizando o agronegócio brasileiro. E o Nizam, com sua sabedoria, disse, abre aspas, é preciso separar o agronegócio, que é a maioria, do ogronegócio, que é a minoria. O agro não merece isso. Um país não pode ferir, assim, sua principal atividade econômica. Fecha aspas. Isso é só uma pequena prova, senhor presidente, que há respeito mútuo entre a direita e a esquerda, e esse equilíbrio que precisamos na sociedade para conviver e produzir em paz. E se depender de mim, esse mandato se dedicará a promover o diálogo e a compreensão entre diferentes visões. Agora o tempo está realmente encerrado. Eu agradeço a Vossa Excelência, mas chamarei o próximo orador, que é o deputado Josué Paiva. Quero cumprimentar o presidente Chicão, em seu nome, a nossa mesa, e estender meus cumprimentos a todos os colegas e colegas que já estão presentes em nossa sessão. Também estender os cumprimentos a todos os nossos funcionários da casa que se somam para contribuir e realizar ao nosso lado este trabalho aqui do Poder Legislativo Estadual. Aos visitantes que estão presentes, nossos bem-vindos para juntos realizarmos esta sessão. Quero destacar aqui no plenário o Reginaldo Campos, de Santarém, uma pessoa que trabalha também pela comunidade, em especial lá representa também, tem a sua representação na instituição da Igreja da Paz, uma grande instituição
que nós temos ali na nossa região, em especial na cidade de Santarém. Seja bem-vindo, Reginaldo. Nobres colegas deste parlamento, quero aqui registrar a tão esperada inauguração do Centro de Convenções Sebastião Tapajós, que aconteceu no último sábado, na nossa querida cidade de Santarém. No último dia 10, quando nosso governador Helder, juntamente com nossa vice-governadora Hanna Gassan, entregou aquela sonhada obra que muito benefícios levarão para a nossa região. Agora temos um equipamento público totalmente climatizado que será palco para grandes eventos, aquecendo a economia e o turismo do Oeste Paraense. Tive a oportunidade de, ao lado do nosso governador, ao lado da minha colega deputada Maria do Carmo, demais deputados estaduais e federais que estavam presentes, entregarmos para o oeste do Pará aquela perfeita obra, aquele centro de convenções que só engrandece a nossa região. Muito obrigado, governador Helder. Também o nosso governador, nós fomos testemunha, deu a ordem de serviço da duplicação da nossa Fernando Guilhom. Fernando Guilhom, para os colegas que conhecem Santarém, é a rodovia que liga o aeroporto ali à nossa cidade. Parte da rodovia, pelo menos a metade, a parte principal ali, que se aproxima do aeroporto, nós tínhamos ainda apenas uma mão, e agora será duplicada para assim resolver o nosso problema ali, para que todos possam ter aquele trato melhor de ligação entre o aeroporto e a nossa cidade. Muito obrigado também, meu governador, por atender, por ser sensível à região do oeste do Pará. Quero também dizer que o governador Helder entregará nesta quarta-feira a obra de construção e pavimentação de mais de 40 quilômetros da rodovia PA 423, no trecho de Monte Alegre até a PA 254, no Baixo Amazonas. Obra que garantiu também a construção da ponte sobre o Igarapé da Mulata e ainda a reconstrução de outras 3 estruturas de pontes em concreto. No trecho construído, compreendido entre Monte Alegre até a PA 254, já havia 6 quilômetros iniciais, construído em 2019. E agora toda a sua extensão estará pavimentada, interligando a PA 423 com a PA 254, onde fica a comunidade do Limão, produtora do limão Taiti, figurando como o maior produtor da fruta no Pará, movimentando mais de 30 milhões por ano ali na economia do nosso município. Ao todo, foram investidos na obra mais de 63 milhões, que garantiram os serviços de instalação de redes de drenagens, de águas pluviais, terraplanagem, base, subbase, revestimento asfáltico e a sinalização de trânsito horizontal e vertical. As obras de infraestruturas em transporte também movimentam a economia. Mais um minuto, deputado. Com a geração de emprego e renda, no período da obra foram garantidos cerca de 200 empregos diretos no município. Então, eu trago aqui para a informação, eu estarei acompanhando o governador amanhã para que possamos realizar o tão sonhado sonho dos montealegrenses, dos Pintacuia, no qual eu faço parte, daquela tão sonhada obra que vai nos garantir mais dignidade para a nossa região. Muito obrigado, governador, muito obrigado, equipe que complementa o governo do Estado, por se sensibilizar e levar dignidade para os montealegrenses e para a nossa região da Calha Norte. Que Deus possa continuar nos abençoando.
Ainda no horário de lideranças, convido o deputado Coronel Nil a se pronunciar. Bom dia, senhor presidente, senhores deputados, deputadas, senhores do plenário, TV Alepa, Rádio Alepa e o povo do Pará. Hoje eu vim aqui, no horário de liderança do PL, falar sobre projeto de lei. Trabalho que nós vimos desempenhando aqui no Legislativo, ouvindo a comunidade, ouvindo os municípios e transformando isso em realidade de projeto de lei para o futuro do bem-estar da população. Então, este é um dos fatos que o partido tem interagido com a comunidade para transformar essa demanda da sociedade em projeto de lei. Então, eu dei entrada hoje na casa num projeto de lei que institui a criação do Banco Comunitário de Cadeirante de Roda do Estado do Pará e outras providências. O que quer dizer isso? Cria-se um banco de dados no Estado do Pará, através da Secretaria, através das doações de pessoas físicas e jurídicas dos órgãos governamentais, para promover a campanha de doação junto a empresas e parceiras do banco de dados. Então, essas empresas, elas vão fazer a doação e cria-se um banco de dados. A demanda de pessoas nessa situação, nessa necessidade é muito grande. E, às vezes, elas procuram muito também o nosso gabinete para solicitar cadeira de roda, bengalas, muletas e outros tipos de ações nesse sentido. E essa criação desse banco de dados vai criar, junto ao governo do Estado, que as empresas possam colaborar. Aqueles que podem ser novas, usadas, doadas, e essas empresas vão estar praticando uma ação social, um bem-estar, junto ao Estado do Pará. Então, esse projeto de lei, nada mais do que institui a criação do banco de dados e o banco comunitário para cadeirante, que é a doação de materiais nesse sentido para pessoas deficientes. Também apresentei hoje outro projeto de lei ordinária, que institui a campanha Salve uma Criança, no âmbito do Estado do Pará e das outras providências. O que é dizer essa campanha? Essa campanha nada mais é um pedido de socorro, tá? Um pedido de socorro que será realizado pelas pessoas que podem estar no sentido de ter sido cometido por um sequestro, ou um ato libidinoso, ou uma violência, uma lesão, ou tipo de coisa à criança e adolescente. Então, esse pedido de socorro poderá ser realizado de vários sentidos. Como é esse projeto de lei? Ele cria no âmbito situações, ele cria que a pessoa possa ter o sentido de avisar ao próximo, pedindo um pedido de socorro. E através de 3 situações. A primeira, verbalmente, numa situação em qual a vítima se aproxima da pessoa e dirá, salve uma criança. Essa palavra caracteriza que aquela criança vai estar em perigo, aquela criança vai estar necessitando de um apoio policial, de um apoio de uma família, de um apoio de uma pessoa que esteja próximo, que pode ajudar aquela criança. E muitas vezes, só da aproximação de uma pessoa, ela já faz com que aquele mediante, aquela pessoa, aquele ato que vai ser cometido, vá embora. O segundo ponto mais importante, sinais, tampando a boca com uma das mãos. É um sinal bem prático, bem simples, que faz com que avise que aquela criança está em perigo, está sendo sequestrada, molestada, levada. Então, é um sinal que é feito mundialmente e que caracteriza o perigo daquela criança. E o terceiro e último é por meio de um bilhete com um emoji da carinha da boca substituída por um X. Então, é aquele desenho da boca com X, caracteriza aquele desenho, a pessoa às vezes pode pegar, deixar numa mesa e ir embora, aquela criança está mostrando ali que está em perigo, está sendo sequestrada, molestada, lesionada, algum tipo de ocorrência envolvendo criança. Então, esse projeto, nada mais que apresentei, institui a campanha para divulgar nas escolas, empresas, centros sociais, bares, restaurantes, que as pessoas tenham acesso a esse tipo de lei que tramita na Câmara Federal também. E nós podemos ter a nossa lei estadual aqui, que vai estabilizar e salvar muitas crianças, salvar muitas famílias que passam por situação de sequestro e de atos das nossas crianças, que são o nosso futuro. Então, são 2 projetos de lei que nós demos entrada na casa, na data de hoje, terça-feira, e que deve tramitar dentro da Assembleia. E o último projeto de lei cria o programa Mãos Solidárias, no âmbito do Estado do Pará. O programa Mãos Solidárias tem por finalidade de fornecer prótese de mãos
a pessoas que tenham sofrido amputação de ambas as mãos ou pernas, com equipamento para locomoção de pessoas mobilidade reduzida. Mais um minuto, deputado. Obrigado, presidente. De modo a promover a inclusão e acessibilidade e igualdade de oportunidade do Estado do Pará. No caso da minha instituição, Polícia Militar, nós temos vários policiais que foram amputados pernas, braços, mãos, e têm necessidade de uma prótese, e vão para um banco de espera de, às vezes, 3, 4, 5 anos. Tem um policial chamado Soldado Richard, trabalhou comigo na COI, que amputou a perna e conseguiu depois de muito tempo. E agora precisa trocar, e está tendo dificuldade de trocar a prótese, porque ela tem uma durabilidade, tem tantos anos de vencimento. Então, esse programa institui, a nível de Estado, a nível de governo estadual, esse projeto, que é tão importante, porque às vezes a gente não dá valor para uma prótese, para uma pessoa que tem uma deficiência, mas quando você sente de perto na sua família ou algum ente parecido, você começa a sentir a dor e começa a dar valor a essa atuação de ajudar o próximo. Então, esse projeto, na mais, institui essa ajuda, esse banco de dados para a pessoa precisa, vai procurar o banco de dados e lá vai ser satisfeito. Ainda no horário de liderança, nós temos a deputada Maria do Carmo, inscrita pela liderança do governo, para se pronunciar. Deputada Silene Couto, gostaria de convidá-la a assumir aqui as funções temporariamente. Passar a presidência para a deputada Silene Couto. Presidente Chicão, eu quero iniciar aqui esse horário de liderança, em primeiro lugar, para agradecer a presidência dessa casa, que ontem, junto comigo, nos proporcionou uma grande festa para comemorar os 40 anos da CUT. Nós fizemos uma bela sessão especial aqui. Agradeço todo o apoio da equipe da Assembleia Legislativa, seja do cerimonial, seja da Rádio Alepa, da TV Alepa, seja de todos aqueles do próprio gabinete do nosso querido presidente, que nos ajudou a comemorar esta data tão importante dos 40 anos da CUT. Afinal de contas, esses 40 anos fez com que a CUT pudesse ser uma instituição tão organizada, que pode mobilizar tanto, que ela se tornou uma referência nacional e uma referência internacional na defesa dos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras aqui do nosso país. Ela dirige a luta desses trabalhadores, tanto na cidade quanto no campo, e do setor público, do setor privado, ativos e inativos, por melhores condições de vida e de trabalho, e para uma sociedade cada vez mais justa e democrática. A CUT, ela tem o seu trabalho pautado em 3 viés, que eu acho que esse é o segredo da longevidade e do fortalecimento, porque a CUT festeja 40 anos e está, assim, preparada para mais 40 anos, porque ela se pauta em formação, mobilização e organização. E é uma instituição que, ao longo dos anos, ela vai se modernizando de acordo com a concepção, de acordo com as relações de trabalho. E hoje, além de fazer tudo o que já sempre fez na defesa intransigente dos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras, de uma forma geral, do campo e da cidade, agora ela também trabalha pela empregabilidade trans, pelo direito aos LGBTQIA+, terem direito a trabalhos dignos, que mulheres negras e negros possam ter acesso também ao mercado de trabalho. Então, ela vai se adequando e está agora no debate também da questão ambiental, para que a questão ambiental seja discutida de modo a que não se percam o trabalho, a possibilidade de trabalho no campo, ainda que se precise fazer regularização fundiária, que essas pessoas
que, ao longo de anos, fazendo a mesma coisa, como foi dito aqui pelo deputado Torrinho, que elas não fiquem, de repente, sem ter trabalho, sem ter uma forma de ganhar vida. Nisso, a CUT também já está trabalhando, para que as relações entre o governo do Estado e o governo federal possa fazer com que essas pessoas, ao perder o seu espaço de trabalho, elas também, por questões ambientais, elas possam também ter a sua empregabilidade ou a sua renda garantida, deputada Andréa Charão. Eu quero aqui também falar do governo federal. O presidente Lula, e aí eu digo assim, presidente Lula, porque tem várias lideranças políticas que se apossam de ações do governo federal, mas não conseguem dizer que a pessoa responsável foi o presidente Lula. Parece língua de jambu, fica tremendo e não dizem. Aí se apoderam das políticas, vão para o meio dos trabalhadores como se eles fossem os salvadores da pátria e não conseguem dizer que são políticas do governo federal. O governo federal, Lula, vai pagar um auxílio de R$ 2.640 a pescadores afetados pela seca no norte do Brasil, e Santarém está entre um desses municípios cujos pescadores que estão inscritos no seguro-defeso vão receber esse seguro-defeso, vão receber este auxílio emergencial por parte do presidente Lula. Eles têm assim, não dá para eles dizerem isso, sabe? Que é do presidente Lula que está fazendo isso. E como eles são bolsonaristas, eles não conseguem dizer Lula. E é isso que eu estou fazendo aqui. Pedir para aqueles políticos, com mandato ou sem mandato, que forem defender políticas que são do governo federal, que eles possam dizer claramente para a população quem foi que fez, da onde veio, por que chegou, e essa sensibilidade do nosso governo em uma única parcela. Só um minutinho, deputada. Obrigada. Que vai em uma única parcela pelo INSS, que também é uma instituição do governo federal, do presidente Lula, vai beneficiar pescadores artesanais cadastrados no seguro de vida. Parabéns a todos os pescadores, as pescadoras que vão receber em toda a região do oeste do Pará esse benefício que vem do governo federal, cujo presidente é o presidente Lula. Amanhã, o nosso ministro Jader Filho, Valdez Góes estarão em Santarém, junto com o governador Helder Barbalho, para reforçar todas as políticas que serão feitas para combater a grande seca que nós estamos vivenciando. E finalizar dizendo que eu fiquei ontem muito feliz de assistir o nosso governador no Roda Viva, onde ele falou da importância da COP30, do legado ambiental, da regularização do uso do solo. Obrigada, deputada Maria do Carmo. O próximo orador inscrito, ainda no horário de liderança, deputado Fábio Figueiras. Deputado Fábio. Deputado Fábio ausente. Não há mais inscritos no horário de liderança. Passamos para o grande expediente. Pela ordem de inscrição, no grande expediente. Deputado Irã Lima, grande expediente, ausente. Próximo orador inscrito, deputado Eric Monteiro, ausente. Próximo orador inscrito, deputado Heraldo Pimenta, ausente. Próximo orador inscrito, deputado Coronel Nil. Com a palavra, deputado. Grande expediente, Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Bom dia, senhores. Dando início aqui às nossas palavras aqui. Então, para finalizar, foram 3 projetos de lei da entrada na casa que visam atendimento à saúde, atendimento ao deficiente e atendimento à criação de banco de dados para atendimento da população. Também vim aqui
apresentar um requerimento de aplauso a uma guarnição da Polícia Militar do município de Anajás, 9º BPM, que, através de uma ação, ontem, socorreu e salvou uma criança que estava engasgada com asfixia e já estava até, inclusive, desmaiada, e a guarnição, com todo o seu tato, com toda a sua tranquilidade, todo o seu carinho, conseguiu fazer com que essa criança tivesse mais alguns minutos, socorreu a tempo, e essa criança hoje já passa bem no hospital, junto com a sua família. Então, essa guarnição é composta pelo sargento Juan, soldado Anjos e soldado Queiroz, tudo pertencente ao 9º Batalhão em Anajás, município de Anajás, aí na área, uma área distante, sem atendimento médico, apoio médico com deficiência, e a guarnição está de parabéns. Eu fiz um requerimento de aplauso. E, ao mesmo tempo que, às vezes, uma pequena ação dessa não é reconhecida pela sociedade, mas quando o policial comete, às vezes, um pequeno equívoco, um pequeno excesso, ele é recriminado por toda a sociedade e por toda a imprensa. Então, espero que esse requerimento vá à instituição Polícia Militar e seja reconhecido pelos comandantes, pelo comandante-geral da PM, como um elogio pelo esse ato de bravura feito pelos policiais. Tivemos também, no dia de ontem, uma lamentável ocorrência de um PM que foi assassinado com um tiro de espingarda calibre, onde foi atender uma ocorrência de violência doméstica. Então, esse policial militar já tinha atendido de manhã uma ocorrência de Maria da Penha e tinha aprendido uma situação envolvendo uma família de manhã. E de tarde veio outra ocorrência, já na parte da noite, e ele deslocou. E, ao chegar na ocorrência, a mulher tinha sido agredida, lesionada, pedindo apoio, a população pediu apoio, ela estava acuada, e o policial dividiu, um foi pela frente, outro por trás, para tentar conversar, e ele estava caminhando na rua, os vídeos estão passando nas redes sociais, está aí bem exposto. O policial ainda estava caminhando para o local, e o elemento estava no telhado, deu um tiro de escopeta, e pegou no pescoço, e ele veio a falecer no local, o policial militar. Policial com 50 anos, muitos anos de profissão, sua família, deixa a esposa, filhos, para uma ocorrência de Maria da Penha. Então, isso tem crescido muito no estado do Pará, tem crescido muito no nosso Brasil, a situação de violência contra nossas mulheres. Então, é uma situação que precisa ser combatida, é uma situação que precisa ser debatida e chamada às instituições de segurança para trabalhar não só a prevenção, como a repressão, como também a parte de divulgação cultural, botar a nível de pessoas instruções e apoio a essas pessoas. Eu tenho vários projetos de lei voltados a isso, a criação do batalhão da Maria da Penha, a criação da situação de emergência, no caso da mulher que esteja agredida, lesionada, e outras situações. Precisamos dar um apoio. Tá? Então, esse suspeito acabou fugindo, atirou de espingarda no policial, que morreu no local. A ambulância, quando chegou, já estava em óbito, entendeu? E ele fugiu. E o caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídio de Paraupebas. Então, isso foi no município de Paraupebas. Se nós formos computar todos os municípios durante esse mês de outubro e agora no começo de novembro, há incidência de crime contra a mulher. Há incidência de lesões contra nossas mulheres. Então, é um caso que precisa ser estudado, é um caso que precisa ser dado uma atenção especial pelos órgãos de segurança e pela sociedade, e por nós aqui da Assembleia Legislativa, para que seja feito situações de prevenção contra isso. Então, é um crime bárbaro, tá? E eu queria que essas pessoas que defendem direitos humanos, que defendem bandido, vagabundo, vejam lá o vídeo da família recebendo o corpo do policial no aeroporto, porque ele foi transferido para Castanhal, se não me engano é Castanhal, e lá a família recebendo o policial. Entrega o policial para defender a sociedade para outro município e recebe ele num caixão no seu município de volta. A gente não vê direitos humanos falar nada. Não vejo uma pessoa brigar por essa família. Aí começa a ser o segundo fato da família se arrastar aí por meses e meses para receber o salário aposentado policial. Nessa situação, muitas vezes, se não tiver pago o CESO, que é o Centro Social da PM, não tem nem direito a atendimento de funerário.
Nesse caso, sim, porque ele estava de serviço. Mas se ele tivesse paisano, ele não teria apoio nenhum do Estado. Não tem aquela devida apoio de funeral. Só se ele tiver pagado uma associação, alguma coisa. Muitas vezes a gente tem que fazer coleta dentro da instituição para enterrar o policial militar. Esperamos que isso sirva de lição, não só para o povo do Pará, mas para o povo do Brasil, a importância da instituição Polícia Militar. Uma simples ocorrência de Maria da Penha evoluiu-se a óbito de um agente de segurança, um policial com 50 anos de idade, policial que deixa uma família, um policial que deixa filhos, uma dor que traz para a sociedade, e a sociedade enfraquece. Porque um policial morrendo é uma sociedade fraca. Um agente de segurança morrendo é uma sociedade sem liberdade de expressão, sem liberdade de poder falar, de atuar junto à área de segurança. Então, esperamos que tenha providências, que a Delegacia de Homicídio Paraupebas localize esse elemento, ponha logo atrás da grade, porque ele não é só elemento que tu cometeu um crime de homicídio, mas sim também o elemento que cometeu lesões corporais contra uma mulher. Tem um crime aí, supostamente, em cima da Maria da Penha. Então, precisamos acabar com esse tipo de ações, acabar com esse tipo de violência, e violência na sociedade em geral. Combatemos como? Com investigação, com ações de prevenção, com ações de repreensão, operações nos bairros, mandado de prisão da justiça. Vamos localizar todos esses elementos que têm mandado de prisão, que bateram em mulher, que atiraram, que violentaram, que ameaçaram. E vamos fazer uma grande operação, uma operação que combata a droga, combata o pequeno furto, que combata, porque a droga incentiva os elementos a ter força para roubar, assassinar, matar, lesionar, bater na mulher. A droga é uma peça fundamental nesse xadrez da vida da segurança pública. Então, pedimos que a Secretaria de Segurança Pública, que o governo do Estado, que o comandante da PM invista na segurança, na prevenção. E, mais importante, invista na segurança também, não só da sociedade, mas do policial e do agente de segurança em geral. Tanto faz ele ser policial civil, policial militar, corpo de bombeiro ou da SEAP. E a todos aqueles funcionários públicos que necessitam, durante o seu serviço, durante a sua ação, o funcionário público trabalhar e ter a devida segurança. Precisamos, sim, do apoio das guardas municipais e de outros elementos que trazem a segurança pública no nosso Estado. A união faz a força, e a força traz a sociedade mais tranquila. Muito obrigado, presidente. Estamos no grande expediente. Próximo orador inscrito, deputado Heraldo Pimenta. Ausente, deputado Carlos Bordalo. Ausente, deputado Tiago Araújo. Ausente, deputado Carlos Vinícius. Grande expediente. Com a palavra, deputado. Bom dia a todos os nossos amigos deputados, deputadas aqui da casa. Quero também dar um bom dia aí a todos os telespectadores da TV Alepa, da Rádio Alepa, dos nossos amigos aí da galeria. Quero hoje só fazer aqui, a título de informação para esta casa e todos os nossos amigos que acompanham o nosso trabalho, que hoje haverá no município de Tomé Açu uma audiência pública para discutir alguns problemas que têm acontecido dentro do município de Tomé Açu, que são alguns problemas com nossos povos originários, os indígenas, com algumas empresas que trabalham no município e que fazem parte da cadeia produtiva do Dendê, e também junto com a sociedade civil organizada. Então, foi convidado para participar dessa audiência pública, tanto eu, como deputado da região, quanto todos os outros deputados aqui que fazem parte das comissões de direitos humanos, comissões de meio ambiente, comissões de agricultura, mas por virtude da nossa pauta hoje ser um pouco extensiva e amanhã ser feriado, acabou que nós não tivemos a liberdade, a abertura, na verdade, de poder se deslocar ao município de Tomé Açu para poder participar dessa audiência pública, junto com a sociedade civil, junto com os nossos
povos originários, junto com os quilombolas, com o MPF, com a Abrapalma, que é a Associação dos Produtores de Palma, também com a FUNAI, com a participação da FUNAI, com a participação da Câmara dos Vereadores e do prefeito municipal. Sabendo que nós enfrentamos algumas dificuldades no município de Tomé Açu, dificuldades essas que foram geradas por questões locais, de alguns desentendimentos em áreas diferentes, e precisamos, de fato, que a justiça ela seja feita de uma forma neutra, de uma forma justa, sem tendenciar a ninguém e sem dar mais direito a ninguém. Então, a forma mais justa foi fazer um convite e atender a um convite para que nós possamos discutir isso com toda a comunidade civil organizada, todos esses povos que estão em áreas próximas a empresas que fazem o plantio de dendê ou que fazem o cultivo do dendê, para poder discutir e chegar numa denominação comum, chegar num veredito final, para que a gente possa resguardar os direitos, tanto da sociedade civil, resguardar o direito dos funcionários que trabalham também nessas indústrias, resguardar o direito dos nossos indígenas e nossos povos originários, como índios e quilombolas, e também resguardar o direito das empresas que possam fazer o seu trabalho econômico, gerando emprego e renda, gerando também economia local no nosso comércio, e que torço hoje, mesmo não estando presente, que saia dessa reunião, dessa audiência pública, com os direcionamentos necessários para poder diminuir esse problema existente no município e, quem sabe, acabar de vez com essa insegurança que persiste no nosso município já há alguns dias. Então, era só essa questão de informação que eu queria fazer hoje, usando aqui a plenária da nossa casa, para poder tornar público a justificativa da minha não presença, da não presença de todos os outros deputados que fazem parte das comissões aí que representam o restante da nossa sociedade, mas também dizer para a população tomeaçuense, dizer para as empresas que lá estão, que estou preocupado sim com a situação, e diante da minha preocupação, gostaria muito que a Justiça desse um direcionamento legal para que nós não pudéssemos tomar ou não precisemos tomar nenhuma iniciativa injusta com nenhuma das classes que hoje vivem em nosso município. No mais, era isso que eu queria agradecer, desejar mais uma vez que tenha uma boa audiência pública o município de Tomé Açu e que saia com uma solução para que nós possamos defender o direito de todos aqueles que têm. Muito obrigado, fiquem com Deus e tenhamos aí um bom feriado amanhã e que tenhamos uma excelente semana. Obrigado, presidente. Obrigada, deputado. Agora passamos para o próximo orador inscrito, deputado Torrinho Torres. Deputado Torrinho, ausente. Próximo orador, deputado Rony Silva. Deputado Rony, ausente. Deputada Maria do Carmo, grande expediente. Uma palavra, excelência. Agora. Obrigada. Senhora presidente, senhores e senhoras deputadas estaduais que estão aqui, eu quero continuar o que eu comecei a falar sobre a ida do nosso governador no Roda Viva, aonde ele pôde discorrer sobre vários assuntos muito importantes para a nossa pauta aqui no estado do Pará. Quando ele fala da COP, e todas as providências que estão sendo tomadas para que a COP seja realizada aqui em Belém, e quando ele, e hoje ainda, ele pode começar a receber os investimentos que estão vindo do governo federal para poder fazer as obras
e a infraestrutura necessária para a COP que virá em breve aqui para nós. Então, ele falou sobre a COP30, né, que vai acontecer aqui em 2025. Ele também falou sobre o legado ambiental que toda a política na Amazônia deixa para o mundo. O que nós fizermos aqui na defesa dos amazônidas e da Amazônia não vai servir só para o Brasil. Ela serve para o equilíbrio ambiental do mundo. Vocês estão vendo o que nós estamos vivenciando. Ainda amanhã, eu estarei em Santarém, na companhia do ministro Jader Filho e do ministro Valdez Góes e do governador Helder Barbalho, para que o governo federal possa anunciar quais serão as medidas mitigatórias em relação à questão da grande seca que nós estamos vivenciando. Porque é importante também que, além disso, o governo federal, o governo do estado, possa fazer estudos para que a grande seca que acontece agora não venha a se repetir. Porque nós sabemos que o resultado da seca desse ano, ela é consequência do desmatamento do ano passado, o grande desmatamento do ano passado, mais as questões ambientais naturais, como agora a gente está acompanhando no Pantanal Mato-Grossense. Ontem caíram vários raios no Pantanal Mato-Grossense e hoje tem inúmeros focos de incêndio no nosso Pantanal. Aí é coisa da natureza, não tem como nós interferirmos, a não ser ter uma estrutura organizada. E aí eu quero aqui dizer que eu estou apresentando um projeto de lei para que seja proibido que nós tenhamos queimadas dentro da área urbana dos municípios do estado do Pará, porque nós sabemos que tem os raios, nós sabemos que tem a questão da seca, do El Niño, mas nós também sabemos que parte significativa dessas questões ambientais, elas são provocadas pelo próprio homem. E aí é necessário que os governos tenham uma infraestrutura para que possa combater as coisas que possam, os eventos que possam vir pela mão do homem. E um deles é a queimada. O outro deles é proibir que quem derrube a mata esse ano, o ano que vem, para colocar pasto, para fazer plantio, não pode fazer, porque quando tem o desmatamento, seja ele legal ou até ilegal, muitas das vezes ilegal, a terra fica vulnerável para eventos da natureza, como os raios, né, como a questão da quentura, porque o que acontece em Santarém? As temperaturas muito altas, terras muito degradadas, principalmente o desmatamento. E aí, gente, junta as duas coisas, queimada, fumaça. Santarém, que é uma cidade belíssima, tem sido encoberta por uma fumaça ao longo dos últimos dias, assim como Manaus. Então, eu gostei, né, da questão que o governador coloca, da responsabilidade global que nós temos agora. Aliás, ele, hoje em dia, é quase um embaixador climático do nosso país. Por onde ele anda, é sempre, não só pedindo apoio, inclusive financeiro, porque esses grandes países precisam ajudar, mas é principalmente dizer o que é que o estado do Pará, e ele que coordena os governadores de toda a Amazônia, o que é que toda a Amazônia pode fazer no sentido de prevenir que essas grandes secas, quando vierem, elas não tornem a vida das pessoas tão difíceis e que os governos estejam preparados para combater. E essas ações, elas têm que começar pelo menos um ano antes, para que a gente não sofra tanto. Também falou da regularização do uso do solo, porque é um assunto que ele precisa se deparar e ele não tem se curvado a pressões internas ou externas. Ele tem enfrentado o debate da regularização do uso do solo e nós aqui na Assembleia precisamos apoiá-lo. Ele falou da valorização da floresta viva, que eu chamo de floresta em pé. A floresta em pé, ela precisa ter mais valor do que a floresta derrubada. E algumas providências precisam ser tomadas. Desde ontem, não é a partir de agora, já é desde ontem.
Falou também da promoção da bioeconomia, que sem dúvida nenhuma é uma opção de trabalho para aqueles que precisam, né? E nós estamos atentos a isso. Ele falou do potencial petrolífero aqui na costa do Amazonas, que é um assunto espinhoso, mas ele não se furta a debatê-lo, e disse isso claramente. Falou da rastreabilidade dos produtos agropecuários, o que interessa para muitos de nós aqui, deputados estaduais que estão aqui, e que precisamos apoiá-lo também nessa política. O combate à violência no campo. Não dá para nos modernizarmos na legislação da proteção ambiental e esquecer que crimes hediondos continuam acontecendo no campo, onde as lideranças têm sido mortas, deputado Newton, e que isso não pode acontecer. Então, ele precisa estabelecer os batalhões rurais, e aqui eu peço que esses batalhões rurais, que é uma proposta, deputado Nil, do governo do Estado, possa ser inserido nas grandes áreas, como Marabá, Santarém, Novo Progresso, onde tem geração de conflitos, que possa o batalhão rural ser instalado no sentido de ajudar a resolver, a prevenir, a combater os crimes no campo. Às vezes, dentro dos assentamentos, é que lá tem gente que presta e gente que não presta, às vezes tem verdadeiras guerras dentro dos assentamentos, e quando as vítimas procuram a polícia às vezes fecha as portas no sentido de ouvi-los, de tomar seu depoimento, de chamar os que estão acusados, porque eles não têm essa preparação para lidar com esse tipo de situação. Então, seria muito importante e eu fiquei feliz que eu percebi que o governador coloca no mesmo patamar a promoção da bioeconomia, no mesmo patamar de importância com o combate à violência no campo, aonde as polícias civil e as polícias militares precisam ser preparadas para enfrentar essa violência no campo, de forma a que nós cheguemos à paz, para que tenham pessoas que dialoguem, que conversem, e que evitem que seja usado armas de fogo, colocando em risco a vida das pessoas, que tenham inteligência, para que a polícia possa perceber que pessoas estão sendo rastreadas para serem mortas através de emboscada. Isso só se percebe se a polícia fizer um trabalho de inteligência. Senão, a polícia também é surpreendida com emboscadas que matam lideranças que têm, às vezes, importância internacional. E aí, quando se mata lideranças indígenas, quando se mata lideranças quilombolas, quando se mata lideranças nos assentamentos, lideranças rurais, o Brasil é mal visto lá fora também, justamente perante aqueles que precisam financiar para que nós tenhamos aqui um projeto de desenvolvimento ambiental que tenha também o apoio dessas instituições que querem a nossa floresta em pé e que precisam nos ajudar nessas políticas. E, por fim, o governador falou da palma e tantas outras formas, que tem a pecuária, que é importante a nossa pecuária, enfim, coisas que a gente pode realmente ficar feliz de saber que é um governador que está atento a tudo que está acontecendo. O Pará tem dimensões de país. O Pará é maior que muitos países lá, inclusive na própria Europa. Então, o governador, ele precisa que todos nós o ajudemos a dar essa olhada, ponto de vista, né, do que precisa ser feito. Eu quero finalizar dizendo para a FASEPA, que está aqui, pessoal da FASEPA, pessoal do DETRAN, o pessoal da DEPARÁ, nós sabemos que o PCCR de vocês está na PGE, né? Se já saiu, já foi para a PGE, já foi para a CEPLAD, volta para a PGE. O PGE precisa que o governador dê o aval. Para o governador dar o aval,
é preciso que nós todos, e aí eu quero solicitar, inclusive, para o presidente Chicão, atender hoje aqui uma comissão do Detran, que eles estão na mesma luta que vocês. O do Detran está lá na PGE, deputado Irã. Aí eu queria pedir para o senhor, para o deputado Chicão, para que nós possamos juntos receber essas comissões, porque eles vêm aqui atrás da gente, para que... Ainda no grande expediente, próximo orador, deputado Wesley Tomás. Vai usar da palavra, deputado? Declina. Próximo orador inscrito, deputado Josué Paiva. Deputado Josué Paiva, ausente. Próximo orador inscrito, deputado Aveilton Souza. Com a palavra, deputado. Senhora presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, todos que nos assistem pela TV Alepa, o assunto inicial que me traz hoje à tribuna desta casa é um assunto que já vem sendo debatido há muitos anos, aliás, há muitos meses e há anos também, que é a situação em que se encontra a terra indígena Apitereua. E por que eu trago esse assunto novamente? Porque nós estivemos lá na Apitereua, eu, o deputado Torrinho, o deputado Braz e o deputado Bordalo, e na oportunidade nós fizemos uma reunião ali e almoçamos na casa de um produtor rural que estava lá naquela região desde 1998, o senhor Derli. E na casa que nós almoçamos, ontem nós vimos um vídeo da casa totalmente destruída, quebrada, o curral quebrado, as cercas derrubadas, e aquelas pessoas ali foram escorraçadas das suas casas e estão na zona urbana do município de Tucumã, aguardando sabe Deus o quê. É muito triste quando a gente vê os sonhos de várias famílias sendo destruídos por obra de um governo federal totalmente omisso, como o governo do PT que nós temos hoje aí. E isso é inegável quando a gente vê e sente a dor das pessoas que estão passando por aquilo ali naquela região. É desumano. Nós não vemos ali direitos humanos falando sobre a vida daquelas pessoas, nós não vemos as ONGs que tratam do bem-estar animal falando do gado, falando dos cachorros, falando de todos os animais que estão sendo ali mortos a qualquer maneira. Então, é muito triste quando a gente vê um governo contraditório que não cumpre e se mantém omisso com relação às pessoas de bem que trabalham na zona rural. E dizer mais ainda, na região de Marabá, Nova Ipixuna, Jacundá, Goianésia, nós temos a criação de outras áreas indígenas, dizendo o governo que vai desapropriar as pessoas que ali estão, áreas que já são há muitos anos consolidadas, que foram colocadas a pretensão, tirada a pretensão, e que aqueles produtores estão ali, inclusive titulados por nós à época que tivemos à frente do INCRA SR 27 Marabá. E agora essas pessoas ali estão correndo risco de serem retiradas da sua propriedade. A única forma que nós vemos de frear esses desmandos em relação à demarcação de novas terras indígenas é o Congresso Nacional aprovando uma PEC para poder pôr fim a essa decisão tão esdrúxula do Supremo Tribunal Federal, que não levou sequer em consideração as pessoas que chegaram nesse Estado a convite do governo federal na época, em 1970, 60, 80, e hoje estão sendo expulsas de suas terras como se fossem marginais. Isso é algo que nós não podemos aceitar e que nós temos que nos posicionar contra aqui nessa casa, no Congresso Nacional, e a sociedade, de modo geral, tem que estar atenta aos movimentos que esse governo vem fazendo, que é só contra o homem do campo e aquele que produz nesse país. Dizer que ontem
a Federação da Agricultura e da Pecuária, juntamente com o governo do estado do Pará e outras entidades, estiveram em Castanhal fazendo o lançamento do programa de rastreabilidade animal. É um programa de extrema importância que tem um cunho, além de ambiental, um cunho que vai melhorar a administração das propriedades, o controle dos animais e a segurança alimentar do nosso estado. Parabenizar o presidente Carlos Xavier pela iniciativa, parabenizar o governo do estado do Pará, que tem abraçado essa causa e tem defendido a adesão voluntária ao programa de rastreabilidade, que é o que nós defendemos aqui enquanto deputado desta casa, enquanto presidente da Frente Parlamentar da Agricultura e da Pecuária. Dizer também, senhora presidente, que nós estivemos nessa semana na região da 163, ali no sudoeste paraense, visitando todos os municípios e levamos ações através desta Assembleia Legislativa, do CAC, do DEBS, para o município de Trairão, Novo Progresso, para o distrito de Castelo de Sonho e Cachoeira da Serra. Foram mais de 1.000 pessoas atendidas ali com as ações sociais que fornece essa casa. Nosso mandato esteve presente, acompanhei todas do início ao fim, vi a dedicação dos servidores desta casa de uma forma muito empenhada, muito dedicada, levando dignidade a toda a população da 163, que é uma população totalmente esquecida. O município, o distrito de Castelo de Sonho, ele vive um dia de cada vez, porque a qualquer momento pode acontecer a mesma situação que está acontecendo hoje na reserva indígena Pitereu. O governo do PT, nos anos de 2006, aproximadamente, lá de Brasília, dentro do seu gabinete, criou diversas unidades de conservação naquela área, sobrepondo as propriedades de vários produtores rurais que estão ali e que não tiveram sequer a oportunidade de se defender quando já observaram, já estavam dentro de uma unidade de conservação, o que proíbe a sua produção ali dentro. Hoje, aquelas pessoas temem que nesse governo, a qualquer momento, sejam retiradas de lá. Lá tem praticamente, dentro dessa reserva, mais de 250.000 cabeças de gado. E não foram colocadas após a criação da reserva, foram colocadas antes da reserva, não, unidade de conservação. E aquele distrito sobrevive do gado, sobrevive da mineração, sobrevive do trabalho de homens e mulheres honradas que chegaram ali desde a época do garimpo e estão lutando. E essas pessoas ali, além de correr o risco de todo esse descaso que vem sido adotado pelo governo federal, ainda sofrem o descaso do próprio município de Altamira, que sequer presta qualquer tipo de assistência médica, educacional e estrutural no distrito de Castelo de Sonho. Tem 22 anos que eu ando no município de Castelo do Sonho, que a minha família mora lá, e que a gente não vê 1 quilômetro de asfalto, que a gente não vê um médico no postinho, que a gente não vê infraestrutura. Todos os produtores ali, para cuidar das suas propriedades, para ter acessibilidade, tem que gastar do seu próprio bolso para poder tirar a sua produção e para poder se locomover da sua propriedade até o centro, que é Novo Castelo de Sonho. Então, nosso mandato esteve lá, visitando as estruturas públicas, se comprometendo, inclusive, em abrir um diálogo com o governador Helder Barbalho, para que nós possamos ali trazer novos dias para o distrito de Castelo de Sonho e Cachoeira da Serra. Nós precisamos entender que o momento que nós vivemos é um momento que nós precisamos de alianças, principalmente com aqueles que consigam nos ajudar naquilo que é necessário. E Castelo do Sonho hoje tem muita demanda que precisa dos governantes e precisa da sensibilidade das pessoas para que nós possamos avançar no desenvolvimento daquele distrito que futuramente se tornará uma grande cidade. Gostaria também de aproveitar e cumprimentar a minha amiga Priscila Veloso, secretária adjunta de assistência social do município de Marabá, que está aqui juntamente com seu esposo, que vem fazendo um trabalho espetacular em prol de toda a população de Marabá, principalmente os mais carentes, e dizer, Priscila, que o nosso mandato está à sua disposição e da Secretaria de Assistência Social para que nós possamos avançar em benefício de todo o povo de Marabá. Muito obrigado, senhora presidente, e devolvo a palavra no meu tempo regimental. Obrigada, deputado. Não havendo mais oradores inscritos no horário, no grande expediente, passamos para a ordem do dia. A ata da sessão anterior, lavrada nos termos dos artigos 165 e 166, está inserida no sistema de tramitação ou, por excepcionalidade, previamente distribuída impresso em meio físico, independente de votação, será considerada aprovada.
Leitura dos pedidos de licença de deputados deferido pelo presidente ou pela mesa, nos termos desse regimento. Requerimento número 697, deputado Fábio Freitas, requer licença para participar do Programa de Desenvolvimento e Gestão e Liderança nos dias 17, no período de 13 a 17 de novembro. Requerimento número 699, pedido de licença do deputado Gustavo Sefer para o dia 14 de novembro para tratar de assuntos de interesse particular. Pedido de licença requerimento número 701, pedido de licença do deputado Aveilton Souza nos dias 7 e 8 de novembro do corrente para cumprir a agenda parlamentar. Requerimento número 708, deputado Zé Capirão, solicita licença para o dia 8 de novembro para cumprir a agenda externa com assuntos parlamentares relacionados ao seu gabinete. Requerimento número 709, de autoria do deputado Martinho Carmona, requer licença para o dia 14/11 para para tratamento de saúde, conforme atestado médico em anexo. Comunicação da presidência. Nos termos dos artigos 72 e 73 do Regimento Interno, a presidência anuncia que foram aprovados de forma conclusiva nas comissões os seguintes projetos. PDL 47/2013, de autoria do deputado Rogério Barra, concede o título honorífico de cidadã do Pará à senhora Michele de Paula Firmo Reinaldo Bolsonaro. Os próximos PLs que serão lidos são todos de utilidade pública. Portanto, senhoras e senhores deputados, cito aqui o nome dos PLs com o autor. PL número 471, de autoria do deputado Irã Lima. PL número 495, de autoria do deputado Disseu Tencaten. PL número 501, de autoria do deputado Aveilton. PL número 518, de autoria do deputado delegado Tony Cunha. PL número 523, de autoria da deputada Andréa Charão. PL 527, de autoria do deputado Disseu Tencaten. PL 528, de autoria da deputada Maria do Carmo. PL 545, de autoria do deputado Fábio Freitas. PL número 571, de autoria da deputada Paula Titã. PL número 590, de autoria do deputado Wesley Tomás. PL número 641, do deputado Coronel Nil. PL 642, do deputado delegado Newton Neves. PL número 256, de autoria do deputado Braz. Após este anúncio, os projetos serão encaminhados ao governo do Estado. Passamos agora para a leitura dos requerimentos na ordem. Passamos agora para a votação dos requerimentos na ordem regimental. Requerimento número 698, de autoria da deputada Lívia Duarte, votos de aplauso à cantora Joelma pela apresentação na 30ª edição do Prêmio Multishow. Em votação, deputados que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento da deputada Ana Cunha, de número 700, requer voto de aplausos à guarda de Nossa Senhora de Nazaré pela comemoração dos seus 49 anos de existência. Em votação, deputados que concordam permaneçam como estão. Requerimento número 702, de autoria da deputada Paula Titã, requer votos de aplausos ao Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, e ao MEC, Ministério da Educação, pelo tema da redação do Enem, Exame Nacional do Ensino Médio 2023. Em votação, deputados que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 703, de autoria da deputada Andréa Charão, requer a realização de sessão especial em alusão ao Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. Em votação, deputados que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento de autoria do deputado Rogério Barra, requerimento número 704. Votos de aplauso e congratulações à Igreja do Evangelho Quadrangular em homenagem aos seus 50 anos de fundação no Estado do Pará. Em votação, deputados que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Não havendo mais requerimentos, passamos para apreciação da matéria em pauta. Primeiro projeto da pauta, projeto de lei número 632, 2023, Poder Executivo, altera a lei número 8.967, de 30 de dezembro de 2019, que institui o programa Sua Casa. Pareceres favoráveis das comissões de Justiça e Finanças. Não há inscritos para discutir.
Em votação, deputados que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Projeto de lei número 633/2023 do Poder Executivo cria a Secretaria de Estado de Articulação da Cidadania, altera a lei número 8.096 de 1º de janeiro de 2015, que dispõe sobre a estrutura da administração pública do Poder Executivo Estadual, altera a lei número 9.771 de 23 de dezembro de 2022, que dispõe sobre a institucionalização da política pública Territórios pela Paz, Ter Paz, no âmbito do Estado do Pará, e revoga a Lei número 9.045, de 29 de abril de 2020, que cria a Secretaria Estratégica de Articulação da Cidadania, SEAC. Pareceres favoráveis das Comissões de Justiça e Finanças, avulso 115, página 30. Em votação, deputados que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Projeto de lei número 652/2023, Poder Executivo, abre crédito especial com o objetivo de executar ações institucionais necessárias para implantação e funcionamento da Fundação Escola do Poder Legislativo do Estado do Pará, criada pela Lei Complementar Estadual número 162, de 27 de março de 2023. Pareceres favoráveis das Comissões de Justiça e Finanças, avulso 115, página 37. Em votação, deputados que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Projeto de lei número 667/2023, Poder Executivo, cria o Programa de Melhoria da Gestão de Aprendizagem da Educação Básica, Escola que Transforma, vinculada à Secretaria de Estado de Educação, SEDUC, e que abrange os professores e servidores da sede da Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia, Educação Superior, Profissional e Tecnologia. Pareceres favoráveis das Comissões de Justiça, Finanças, Educação e Tecnologia. Para discutir, deputado Wesley Tomás, com a palavra. Bom dia, deputada Silene, estendo os cumprimentos aos demais deputados, a nossa querida deputada Andréia, a plenária e a todos que assistem à TV Alepa nesta sessão. Presidente, então, eu tive oportunidade de ser o relator desta matéria e com uma certa alegria até, porque é um grande projeto. Para quem vem da iniciativa privada, esse projeto, acredito que é extremamente interessante no sentido que, quando você tem grandes empresas ou boas empresas, para valorizar os colaboradores, os servidores, eles têm o que chamamos de PR, participação de resultado, ou PL, participação dos lucros, que assim faz com que haja comprometimento de cada colaborador com o resultado final da empresa. E no final do ano, o resultado positivo é partilhado com aqueles colaboradores que contribuíram com aquele avanço, com aquela meta, com o resultado. E esse projeto do governo do Estado, parabenizo pela iniciativa, esse tipo de matéria é que vai fazer com que o nosso Estado mude de patamar, saia dessa prateleira debaixo que estamos e avançamos, porque esse projeto ele vai dar gratificação através do resultado aos professores, aos profissionais de educação, com resultado, com desempenho, com melhoria. Isto é interessante, que daí eu acredito que nos próximos, no mínimo 2 anos, a nossa educação do Pará pública vai estar degraus acima. E eu trago aqui o ranking de competitividade dos estados, o resultado de 2023, e a nossa educação do estado está pontuada no 25º lugar no ranking nacional. Estamos à frente apenas de 2 estados. E eu tenho absoluta certeza que medidas como esta farão com que a nossa educação ela melhore, nosso ensino melhore e o resultado virá. Esse tipo de matéria, esse tipo de projeto, para incentivar cada profissional da educação a melhorar o resultado, a buscar ter menor evasão,
melhores índices, faz com que o nosso estado possa aumentar essa pontuação que é natural, que nós não gostamos de ouvir que a nossa região sempre está nos piores índices do Brasil. E um índice que o Pará é melhor colocado, que é a solidez fiscal, e aqui eu cumprimento aqui o nosso líder de governo, pela experiência ali junto à Cefa, nós estamos em terceiro colocado no ranking. No mais, todas as outras áreas, a nossa pontuação é muito ruim, mas a gente precisa estar trabalhando com muita responsabilidade e coerência para fazer com que o nosso estado ocupe o cenário que todos os paraenses gostariam que a gente ocupasse. No mais, era isso, senhora presidente, e aqui um cumprimento aqui, um amigo deputado lá do Acre, Emerson Jarude, que tem tudo para ser o prefeito lá de Boa Vista, eu mando aqui um abraço. E quando eu estive lá no Acre pelo Parlamento Amazônico, disse a ele que é uma grande contradição. O Acre exportou para o Brasil duas grandes lideranças desse atual governo, Marina Silva e Jorge Viana. O Acre foi governado pelo PT por mais de 20 anos e o resultado foi excelente. O Acre é o 27º estado em todos os índices de avaliação a nível de estado. Significa o grande atraso que essas duas figuras públicas do Brasil representaram para os seus estados. Se essas pessoas não conseguem cuidar do seu próprio estado, imaginem estar configurados a nível de Brasil para cuidar do país. Então, lamentavelmente, a gente fica preocupado com isso. No mais, nosso voto na relatoria foi extremamente favorável. Queria muito ter a oportunidade de participar como relator de projetos desse tamanho, dessa envergadura, que contribuem de forma muito assertiva para o desenvolvimento escolar, para o desenvolvimento da classe, dos professores, que vai valorizar, porque eles serão, com certeza, alcançando os índices de resultados, serão extremamente bem remunerados. Obrigado, presidente. Não havendo mais inscritos em votação, deputados que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Próximo projeto da pauta, projeto de lei número 1668/2023 do Poder Executivo. Institui o projeto Valoriza Territórios Sustentáveis no âmbito do Programa de Atuação Integrada para Territórios Sustentáveis do Estado do Pará e cria o Fundo de Subvenção do projeto Valoriza Territórios Sustentáveis. Fundo Valoriza. Pareceres favoráveis das comissões Justiça, Finanças e Sustentabilidade. Não há inscritos para discutir. Em votação, deputados que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Próximo projeto da pauta, projeto de decreto legislativo número 58/2023, da mesa diretora. Ratifica os convênios ICMS 133/2023, 139/2023, 144/2023, 145/2023, 146/2023, 147/2023, 153/2023, 154/2023, 165/2023, 167/2023, celebrados no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária, nos termos estabelecidos no artigo 4º da Lei 5.530, de 13/1/89, com redação dada pela Lei nº 9.389, de 16/12/2021, que disciplina o imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transportes interestaduais e intermunicipais e de comunicação ICMS das outras providências. Não há inscritos para discutir. Em votação, deputados que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Projeto de decreto legislativo número 61/2023, mesa diretora. Ratifica os convênios ICMS número 172/2023, 173/2023, celebrados no âmbito do Conselho Nacional de Políticas Fazendárias, nos termos estabelecidos no artigo 4º da Lei número 5.530, de 13/1/89, com redação dada pela Lei 9.389, de 16/12/2021, que disciplina o imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviço de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação ICMS da outras providências. Para discutir, deputado Wesley Tomás, com a palavra. Não, não pode, tem que ir na tribuna. Presidente, só para
Pois não, fazer deputado. só para fazer uma correção, que Acre, nunca, capital do Acre é Roraima. Roraima não tem nada a ver. Capital do Acre é Boa Vista. Fazer a correção, senão o meu deputado lá, amigo lá de Boa Vista, vai me esculhambar. E eu falo Roraima, porque Roraima é o terceiro estado do Brasil em relação de atratividade para negócios, né? Foi a pontuação de Roraima, eu acabei fazendo essa grande confusão e quero fazer é Rio Branco. A capital do Acre é Rio Branco, tá? Fazendo essa correção. Boa Vista, que é a capital de Roraima, que é o terceiro estado do Brasil em relação para atratividade de negócios. É um número muito importante, é o melhor estado da região para investir. Pois é, está tudo ali essa confusão, só para fazer essa correção, porque a mídia não perdoa. Vão avacalhar, mas pelo menos eu vim aqui ratificar, aqui, fazer a minha correção. Obrigado. Feito esclarecimento, obrigada, deputado. Não há mais inscritos para discutir em votação. Deputados que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Próximo projeto da pauta, projeto de lei número 631/2023, do Ministério Público do Estado. Institui a gratificação de plantão no âmbito do Ministério Público do Estado do Pará. Pareceres favoráveis das Comissões de Justiça e Finanças. Para discutir, deputada Maria do Carmo. Com a palavra, deputada. Senhora presidente, a maioria dos que estão aqui, se não a maioria, alguns sabem que eu sou proveniente do Ministério Público do Estado, eu sou promotora de justiça aposentada. E, portanto, eu quero aqui, nesta tribuna, dizer da nossa alegria de saber que esta casa vai se posicionar, e eu tenho certeza que, de forma favorável, aqui o Ministério Público possa instituir a gratificação de plantão no âmbito lá do nosso Ministério Público. O que significa isso? Toda sexta, sábado e domingo, o Ministério Público tem plantões. São plantões para atender as pessoas, principalmente a questão da saúde, a questão da luz, da energia, que às vezes cortam em pleno final de semana, isso não pode, uma série de coisas, deputada. E lá nós temos vários promotores na área da infância, na área com atendimento geral do Ministério Público, só que esses profissionais, não só os promotores, mas também aqueles que trabalham, os servidores do Ministério Público, não recebem absolutamente nada por conta disso, e eles passam o dia inteiro, né, no Ministério Público. Então, nada mais justo do que, por conta deste serviço, que é uma obrigação nossa como membros do Ministério Público, mas que nós também temos o direito ao descanso, que a gente possa, nesses finais de semana, receber uma gratificação, que isso vai, inclusive, animar as pessoas, para que as pessoas possam se colocar à disposição do Ministério Público para fazer esses plantões com mais alegria, com certeza absoluta. Então, eu peço a todos que votem a favor, porque é justo e legal que os promotores de justiça e todos os servidores do Ministério Público possam receber um extra por conta desses plantões que são dados nos finais de semana. Eu gostaria só de comunicar aqui também que hoje eu apresento uma moção pedindo ao ITERPA, ao Governo do Estado, através do ITERPA, que providencie o início de um processo de regularização fundiária em um bairro em Santarém, que é uma ocupação que, infelizmente, ainda não é bairro, por conta da falta da regularização fundiária, que é o Juá. O Juá tem hoje 7.000 famílias morando nesse bairro. Se aproximadamente 5 pessoas em cada família, você já imagina o número de pessoas que estão lá. E, infelizmente, não pode receber serviços públicos de qualidade de forma constante, porque é uma ocupação. Então, eu peço para que o Governo do Estado providencie o início do processo. Eu sei que não é obrigação do Governo do Estado, era uma área particular de uma empresa chamada Buritis, que muitos de vocês devem conhecer, e essa área foi ocupada há muitos anos atrás, já tem mais de 12 anos.
E essa ocupação está consolidada e eu solicito ao governo do Estado que dialogue com a Buritis no sentido de fazê-los já ceder esta área às pessoas que estão vivendo lá há tantos anos, claro que com critérios, mas que seja feito isso. Se não for possível, de forma gratuita, que o governo do Estado possa negociar com eles, que esses lotes sejam vendidos para essas pessoas que já estão lá e que essas pessoas possam pagar em suaves prestações, como é o Minha Casa Minha Vida, que a maior prestação é R$50. Então, que as pessoas possam ter esse direito de poder legalizar esta sua ocupação, que já remonta a mais de 10 anos e que está muito consolidada, não tem como mais reverter. Então, eu solicito à Prefeitura Municipal que retire uma ação que tem em determinada área por conta de ser próxima de um lago e que o governo do Estado possa regularizar 90% da área, haja visto essas 7.000 famílias que lá já vivem. Eles são atendidos pela Prefeitura, né, com uma coleta de lixo e já tem energia que a Equatorial colocou e tem uma linha de ônibus na rua principal da entrada, mas só isso não dá qualidade de vida para as pessoas. Eles não podem ter creche, não podem ter escolas municipais, escolas estaduais, eles têm apenas um anexo de uma escola às proximidades. Esse anexo atende de forma muito precária, em torno de 200 crianças, que a Prefeitura se prontificou a colocar, mas a própria Prefeitura precisa de apoio, inclusive, para que esse anexo seja melhorado, não tem um atendimento de saúde e toda a justificativa pelo não atendimento é porque não é ainda uma ocupação regularizada e, portanto, não é bairro. Então, fica esse apelo ao governador e faço essa moção ao governador para que dialogue com a Buritis, para que a Buritis possa abrir mão dessa área. E, se não puder abrir mão, pelo menos que faça um projeto de regularização, vendendo os lotes para essas pessoas que lá vivem com critérios legais. Muito obrigada, senhora presidenta. Não havendo mais inscritos para discutir em votação, deputados que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Nada mais havendo a tratar, convoco as senhoras e senhores deputados para a sessão ordinária do próximo dia 21 de novembro, a hora regimental, seguida de tantas quantas sessões extraordinárias forem necessárias para a deliberação da matéria em pauta, e declaro encerrada a presente sessão. Quer acompanhar de perto o que acontece na Assembleia Legislativa do Pará? Inscreva-se no canal do Centro de Processamento de Dados da ALEPA e tenha acesso a todas as sessões e informações relevantes. Fique por dentro das decisões e debates que moldam o futuro do nosso Estado.